Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Finalmente chegamos à nossa aula aqui final do Faker of Home baseado em foto dentro do After Effects e Blender. E hoje o processo vai ser totalmente dentro do After, beleza? Antes de mais nada, quero agradecer aí a todos que estão comentando, participando, os novos inscritos, tá? Agradeço demais a força de vocês, o apoio. E fico muito feliz de poder estar ajudando vocês a entender melhor um pouquinho de como funciona esse mundo aí do VFX, né, do CGI. E, cara, antes de mais nada, eu vou citar quem participou aí e comentou, cara. Eu vou agradecer citando nomes. Rolê no Espaço comentou aí, agradeço demais. Ele falou que tá muito feliz aí com as aulas, estou ajudando bastante ele. Pô, cara, eu fico muito feliz de estar te ajudando, tá bom? O Skiller Neto também comentou aí, cara. Também tá sempre dando uma força aqui pro canal. The Dark Will Be também tá aí comentando. Não sei se eu pronunciei certo aqui o nome dele, mas, cara, tá sempre comentando aí, eu percebo isso. E são os novos inscritos aí, estão apoiando o canal. E agradeço demais vocês aí, viu, pelos comentários, por estar inscrito aqui no canal, dando essa força, cara. É muito gratificante isso. E, bom, vamos sem tanta enrolação, né? Já agradecemos aqui, merecidamente. E já tô abrindo aqui nosso After Effects. Nossa tela é essa aí. E, bom, antes da gente começar, não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, deixar aquele comentário, igual a galera tá fazendo aí, dando uma força pro canal. Compartilhar se você tiver aquele amigo que quer saber como funciona esse mundo do 3D. E também, cara, tem aqui embaixo, aqui na caixinha, um QR Code, caso você queira fazer alguma doação. Ficarei agradecido, beleza? Então, vamos aqui para a nossa live. Hoje eu mudei um pouquinho o cenário, botei uma luz ali atrás, ficou interessante. Primeiramente, eu já subi aqui, já meio que montei as coisas, mas eu vou repetir esse processo com vocês brevemente, para quem não trabalhou ainda com After Effects. E cara, o After é pago, né? Então, de repente você pode tentar fazer isso em algum outro programa, no DaVinci, por exemplo. Só que, a princípio, eu não vou ensinar a fazer lá, porque eu também teria que aprender a fazer lá e eu posso fazer isso depois, trazer isso numa outra aula. Eu tento aprender e trago aqui pra vocês, tá? Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que a gente faz. Porque o DaVinci é grátis e eu acho que seria ideal também vocês aprenderem lá. Então, eu acho que por via das dúvidas eu vou tentar trazer essa aula também, beleza? Do mesmo processo, só que feito no DaVinci. Então, repetindo o processo, a gente dá 2 cliques aqui na área, vai abrir, já aqui já está abrindo direto na minha pasta, porque eu já selecionei ela antes, né? Você vai selecionar um render seu só, um frame, e vai clicar aqui, ó, sequência PNG, e vai importar, porque daí ele já vai importar dessa forma aqui, ó, de 1 a 350, que foi a quantidade que a gente exportou de render. Eu também exportei um outro render separado sem sombra, que é esse aqui. Só que eu errei no quesito frame, eu exportei só 250. Então um tem 250, outro tem 350. Mas beleza, vamos seguir dessa forma aqui. Porque eu vou explicar para vocês porque eu fiz 2 renders, um com sombra e outro sem. Mas respondendo já de imediato, só para a gente ter um controle maior. Então a gente pega, arrasta aqui para baixo. Ela já vem montadinha. Talvez, eu acho que tá certo, tá? Deixa eu olhar aqui no Blender como é que tá. Tá correto, é isso mesmo. Era essa posição aqui. Então beleza, já tem aqui com a sombra e eu também vou colocar agora a sem sombra por cima. Isso aqui. Por que que eu fiz este movimento, né, de ter sombra e outro sem? Porque agora eu posso ter o controle da sombra. Cadê? Ué. Ah, tá. Eu tô com a agulha no frame muito acima aqui, então vou trazer ele um pouquinho mais para trás e apertar o N para cropar a camada. Então, em vez de eu ter aqui 20 segundos, por exemplo, ó, quando eu aperto o M, eu jogo este espaço de trabalho lá para frente. Então, vou trazer ele para cá. Com o M também, eu reduzo o espaço de trabalho, porque aqui é o meu limite. Aqui é onde eu tenho o meu frame final. Então, ó, agora eu tenho isso aqui. Então, aqui embaixo eu posso controlar, ó, a sombra, a força dessa sombra. Mas como está um dia muito ensolarado, eu acho que não vale a pena. Eu vou deixar ela mais ou menos com essa entonação aqui. E ela é levemente azulada, né? Então eu posso vir aqui no meu painel de pré-definições e efeitos. Escolher aqui correção de cores.
Cor Lumetri, eu arrasto aqui para essa camada e vou aqui na parte de disco, meio tom, realce e sombras. Sombras eu vou colocar um pouquinho de azul. Vamos ver se ela vai trazer esse pouquinho de azul que eu tô querendo. Vou esticar bastante aqui só para eu ter noção de como ele tá indo. Vou trazer um pouco mais para cá. Por que você tá colocando azul na sombra, cara? Porque é só você olhar aqui pro cantinho, ó. A gente tem um pouquinho de azulzinho na sombra. É assim que a sombra se comporta. Então beleza, beleza pessoal. Então beleza, eu falei então galera. Então beleza. Temos aqui a animação funcionando, tudinho. Mas você também tem a opção de repente vir aqui no Vectorize e procurar aqui por People Green Screen. E aí você vai achar umas pessoas andando. Ó, FreePic a gente vai ter mais algumas opções. Ah, mas tá em foto, quero vídeo. E aqui, ó, duas imagens pra gente trabalhar. Na verdade eu vou trabalhar essa aqui, eu achei mais interessante, tá? Lá no FreePic, de graça, 4K. Ó, posicionei aqui, vou ajustar e vou tirar a minha da cena aqui, né? Porque a minha não tá fazendo muito sentido. Então vou trazer ela posicionada aqui. Tem que ajustar essa perspectiva. Deixar algo mais que faça mais sentido, né? E você pode também fazer uma gravação sua aí na perspectiva correta para trazer para dentro, se você quiser fazer uma interação com esse 3D, né, com esse ambiente. Ó, por que que eu peguei? Porque ela tá mirando ali, né, tá fazendo uma interação de certa forma com a latinha. Então isso que eu achei interessante. Como que eu vou tirar esse fundo aqui? Coisa simples. A gente vem aqui, ó, em máscara. Se o seu After tiver em inglês, vai ser mask, né? Então, vamos lá. Coisa besta que eu falei aqui, velho. E pronto, ó. Tirou aqui com aquele fundo verde perfeitinho que o FreePic entrega, né? Quando é gravado em estúdio, tudo bem iluminado, a gente não tem tanto trabalho. Pô, mas e aí, cara? Tá faltando a sombra dela, né? Vamos duplicar aqui. E vou colocar essa camada dela em 3D. Aí a gente vai deitar esta mina aqui. Virar um pouquinho assim. Mais ou menos. Posicionar aqui embaixo. E a gente faz esse leve ajuste assim, ó. A parte do pé dela talvez não fique tão perfeito, tá? Mas a gente mantém dessa forma aqui. Faz só uma máscara talvez depois ali. Só pra não ficar um negócio vazadão. Seria mais ou menos isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em correção de cor. E vamos procurar por preencher. E se não aparecer, a gente digita aqui em cima que fica mais fácil. Preenchimento. Se joga aqui nela. Vou selecionar uma cor. Vai ser mais próximo da latinha aqui. E agora a gente vem no modo de mesclagem. E vai apertando a setinha. Ó, esse aqui já encaixou. Qual que é esse modo aqui? Acho que deve ser Multiply. Multiply. Multiplicar, né? É porque eu vim do Photoshop em inglês, então sempre falei com os termos usados lá. Vou fazer uma máscara aqui para suavizar um pouco essa parte do pé dela aqui. Então eu aperto o F para entrar no modo de difusão da máscara. Vou ajustar. Eu não falei esses outros detalhes, só segui aqui em cima, né? Mas você pode apertar o G para fazer essa seleção de máscara aqui. Então vai habilitar a Pen Tool. Diferente do Photoshop que é com P, aqui a gente aperta o G. E só faz o traçado. Só este movimento aqui, tá? Normal. Aqui eu aperto o F, ou você pode apertar aqui na setinha e vir aqui máscaras, se você não esquecer dos atalhos, né? Clica em máscara, vai abrir mais uma setinha para baixo, vai ter aqui todas as configurações da máscara, caminho, difusão da máscara, opacidade da máscara e expansão da máscara. Não vou me atentar muito a esses detalhes aqui, porque não vai fazer muito sentido para a aula, mas você pode mexer em cada um deles e descobrir o que cada um faz. Caminho da máscara para a gente fazer a animação dessa máscara. A difusão da máscara é fazer
deixar ela mais opaca. Como que eu posso falar? Ó, você tá vendo o que tá acontecendo ali? Esse detalhe aqui vai estar muito suave, então aqui não vai aparecer tanto. E, tá, tem um detalhe que não apareceu, né? Quando eu apertei o F, é a difusão da máscara, é o que já está habilitado. Só que não tá dando pra ver muita coisa, porque eu tava na máxima qualidade, que agora apareceu melhor. Quando você tá aqui na máxima qualidade, o computador vai exigir mais de render, então você pode reduzir isso aqui deixando automático. Como eu coloquei no automático, ele tá entendendo que o meu computador aguenta reproduzir na máxima aqui, então ele vai manter. Eu vou dar um zoom aqui para você poder ver de perto o que aconteceu. Eu vou zerar essa difusão. E ela estava assim. A gente fez a máscara aqui no pé dela para ajustar essa sombra. E agora eu aumento a difusão, que é essa função que estava aqui, ó, na setinha, ó, essa aqui, ó, essa segunda opção. Só que eu tinha apertado o atalho. Eu posso justamente ajustar um pouquinho mais para cá essa máscara. Ó, tá vendo que ela tá dando uma suavizada nessa sombra? Só que eu não quero essa sombra tão suave, porque quanto mais perto do corpo, mais dura é a sombra. Então você tem que deixar essa sombra mais dura aqui, só que ajustar esse fade só de passagem para que esse pé não fique quebrado ali, né? Porque não está encaixado 100%. Então seria mais ou menos isso, tá? E aqui para trás a gente pode, ó, reduzir essa opacidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar ainda mais, vou aumentar para 350 esse fade. E na verdade, não, volta. Vou deixar em 150. Deixa assim. Aqui eu vou deixar para fora, só que a gente vai colocar agora um desfoque de movimento. Então vou voltar aqui pro ajustar, deixar esse zoom mais ou menos aqui, tá bom? E aqui eu vou desfoque. Desfoque a gente vai ter vários aqui. Eu vou vir nas opções aqui que vai estar melhor. Ó. Desfoque e nitidez. E a gente vai ter tudo isso aqui de desfoque para a gente acrescentar, tá? O radial talvez seja mais interessante, mas a gente também tem aqui o desfoque de movimento. Blur de vibração de câmera, desfoque de canal, desfoque de lente de câmera, desfoque direcional, pode ser esse, eu acho. Vou aumentar aqui a direção, vou aumentar aqui o desfoque. Quero ver como é que ele vai se comportar. Tudo aqui é um teste. Ó, isso aqui tá interessante, vou deixar mais ou menos assim, ó. É isso, tá, galera? Acho que já tá legal. Esse movimento aqui, esse desfoque. Acho que ficou interessante. Eu posso mexer um pouquinho na opacidade aqui, colocar 88%. Beleza. Quando a gente movimentar, vamos ver como é que ela está se comportando, essa sombra. Então a gente dá um play aqui. Vou pôr no ajustar aqui para a gente ver o tamanho real disso. Ó, vou voltar um pouquinho para a gente ver melhor essa animação acontecendo. Ó. É isso, tá bem legal. Uma coisa que eu notei foi quando eu renderizei sem sombra, eu perdi... Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Eu perdi isso aqui, ó. Deixa eu desligar essa cor também. Eu perdi esse detalhezinho da latinha, ó. Essa profundidade de cor, de sombreamento dela. O que eu posso fazer? Ou eu posso mascarar esse detalhe, mas eu vou manter dessa forma aqui mesmo. Mas é só um ponto mesmo, que aqui, ó, essa aqui parece estar mais encaixada no ambiente do que essa outra aqui. Algum detalhe eu deixei passar. E fica a critério também da gente. Se a gente não quiser trabalhar essa sombra aqui, a gente tem outras funções que a gente pode usar para dar uma suavizada nessa sombra. Então a gente pode vir aqui, ó, buscar por nível, level, nível, era para ser nível, mas não está aparecendo. Então vamos vir manualmente aqui, correção de cores, contraste, equilíbrio de cores. Aqui vai ter esse sombra e realce, ó. Vou jogar nele aqui. Ele é um pouquinho mais chatinho de trabalhar às vezes. E suavização temporal.
Mais opções, realce de raio de sombra. Essa iluminação aqui, não sei, hein, cara. Eu achei legal quando vindo daqui, mas eu achei ruim do outro lado ali. E a sombra também ficou pipocada, né? Não vou usar esse não, quero outro. Vou testar aqui o nível, tá? Vou testar o nível. Vou jogar o nível aqui. Tudo que é escuro a gente puxa pra cá, ó. Só que ele vai acabar mexendo um pouquinho na latinha. Não tem muito pra onde correr. Então a gente ajusta aqui o highlights, a gente pode reduzir. A sombra a gente aumenta. Só que aí vai... Sei não, hein, galera. Acho que vou deixar dessa forma aqui mesmo. Mas eu ainda vou mexer nessas cores, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou acrescentar aqui uma camada de sólido. E esse sólido eu vou deixar ele aqui com mais ou menos essa cor de cinza. E aqui no modo eu vou colocar Luminosity. Aqui a gente consegue ver a intensidade das cores, tá? Então a gente vê que está bem estourado esse vermelhão aqui. A gente pode dar uma controlada melhor nele. Então eu vou vir aqui em pegar curvas aqui, jogar a curvas aqui na nossa camada da latinha. Tentar dar uma ajustada nessa iluminação, ó. Deixar ela um pouquinho mais enquadrada com o tom do ambiente, ó. Você percebe que ela já mudou um pouco, né? Quando eu desligar o cinza a gente pode ver... Ah, ela ficou meio opaca. Não seria muito isso não. Vamos subir um pouco mais e descer aqui no meio, ó. Mais ou menos aqui assim. Vamos ver aqui agora. Ela tá bem destacada, mas acho que pode ser por conta da cor, né? Nem tanto por conta da iluminação, até porque se a gente for encaixar muito ela, a gente vai perder a força da luz que vem nela, né? Então vou deixar mais ou menos aqui, ó. Você vê que já fez um outro encaixe, ó. Já fez um outro encaixe. O que mais que a gente pode fazer aqui agora? Vamos colocar aqui o modo de cor. Talvez se ela absorver um pouco desse azul. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu gravar a aula, pelo amor de Deus. Equalizar. Vamos colocar aqui o equalizar. Acho que não é esse equalizar aqui não. Ele é diferente do Photoshop. A gente vem aqui, ó. Equilíbrio de cores. Vamos jogar ele aqui. Luminosity. Eu vou baixar um pouquinho do Luminosity, mas eu vou olhar aqui mantendo o controle do olho. Nem sempre confiando só ali no parâmetro que a gente estava observando. Tá? Então, beleza. Acho que é isso. Ó, se a gente desligar os dois, é muito suave, tá, pessoal? Muito suave mesmo. Que a gente vai encaixando as coisas. A gente pode encaixar um pouquinho aqui, mas isso eu vou fazer no geral. Então aqui a gente pode colocar, ó, no geral aqui a gente adiciona uma camada de ajuste. E vamos aqui em um ruído. Não tá aqui ruído. Vamos em gerar. Rabisco não, quadriculado não, gotas também não. Ruído e granulação. Vou adicionar aqui, ó, adicionar granulação. Adicionei na camada, ou eu adicionei na camada errada. Vou tirar essa camada daqui. Aqui, ó, na segunda camada de ajuste a gente adiciona a granulação. Isso é só um teste também, só pra gente tentar encaixar um pouco mais, tá? Visualização eu vou colocar a final, que daí a gente vê em toda a imagem. Por que adicionar o ruído? Porque o ruído, de certa forma, ele vai dar uma mesclada em tudo que a gente tem na cena. Então ele dá uma somada, tudo fica com ruído, ele dá uma encaixada melhor.
Mas tem que fazer de forma bem suave para que faça sentido. E beleza, encaixei o ruído aqui. Talvez eu dê uma suavizada nele, o tamanho desse ruído aqui. Opa, exagerei. Vou reduzir 700. Aqui. Mais ou menos uns 800, 500. Suavidade. A suavidade que eu vou deixar... Vamos olhando aqui. Vou deixar 500 também. Não, 500 não ficou muito bom não. Vou deixar aumentar um pouco mais. Vou deixar em 1100. E taxa de proporção deixa em 1000. Essa mulher tem que corrigir ela também. Então vamos tentar aqui enquadrar um pouquinho melhor ela. Ela é esse frame aqui de cima. Vou adicionar aqui uma curva. Então a gente volta aqui no modo de cores. Pode ser o Lumetri mesmo, tá? Pode ser o Lumetri. A gente coloca o Lumetri aqui. Modo de criação, correção básica. Então na correção básica a gente vai aumentar aqui alguns fatores. Exposição. Eu vou reduzir isso aqui para quarto, só para entender o que está rolando. Exposição a gente aumentou aqui, vamos ver. Seria mais ou menos isso aqui. Talvez a posição dela não está tão bem encaixada. Tem que ver para que lado que tá essas sombras dela. Como é gravado no estúdio, né? Essa sombra aqui tá vindo de todos os lados. Isso é importante também, tá? A sombra tem que bater com o mesmo sentido que tá vindo sua luz. Então minha luz tá vindo do lado de cá, ó. Para esse lado de cá, a gente percebe pela sombra. Então as sombras aqui na roupa dela deveria estar batendo também com este sentido. Então talvez eu teria que flipar ela. Como que eu faço isso? Aqui, ó, eu aperto o S em cima da camada dela. Venho aqui nesse 12, que é a escala, eu vou colocar menos. Opa, é do outro lado. Então aqui a gente coloca menos. E flipou. Talvez aqui tá fazendo mais sentido, tá? Então vamos ter que mudar ela de posição agora. Eu vou linkar essa camada aqui na camada dela. Então faço isso. Opa, mexeu demais. Vou tentar então linkar ela na sombra. Beleza, então agora a gente move a sombra. Movendo a sombra a gente vai mover ela. Isso aqui é o mesmo parâmetro. Não ficou legal. Vamos separar então. Vou ter que mover um de cada um. Na verdade a gente vai fazer o seguinte. Aqui funciona como a gente faz no Blender também. Eu vou adicionar um objeto nulo. Então vou fazer a posição dele aqui. Eu acho que ainda assim vou ter que corrigir essa sombra. Porque a gente vai tirar ela dessa posição e vai levar para outro canto, né? Então vou selecionar aqui. Eu vou mudar a cor dessa galera toda para roxo. Para eu saber que eles fazem parte de um elemento só. E vou selecionar tanto a mulher quanto a sombra aqui no nulo. Ó, já moveu a sombra de lugar. É complicado em sombra. Não vai ter jeito de movimentar isso sem a sombra se alterar. Como são dois elementos, eu vou mover manualmente. Então vou trazer essa mulher para cá. E a sombra para cá. Só por conta da cor dela. Da cor da luz que está batendo nela. E aí a sombra, a gente vai ter que ajustar manualmente. Então clicar na sombra aqui e posicionar ela de volta. Assim. Então a gente tem esse movimento. Vou conferir se a máscara não está cortando nada dela. Então vou posicionar essa máscara mais para fora assim. E a gente tem isso. Beleza? Ok. Mudamos ela de lugar. Ela vai estar falando ali, então, né? Acontecendo agora. Ela não está tão bem enquadrada ainda na questão de cores. Então a gente vai trabalhar um pouco mais nela. Então a gente aumentou aqui a intensidade dela. Vou ligar aquela camada para verificar como é que tá.
Vai ser mais difícil de enquadrar ela, normal. Vou aumentar um pouquinho desse contraste, talvez. A sombra aumentar também. E tirar um pouquinho dessa saturação dela. Vou botar uma saturação de 70%. 60%, não, 85%. Aí. Acho que deu uma enquadrada um pouquinho melhor. Ainda tá meio fake, mas... Isso aqui é só pra vocês entenderem, tá? E... Claro, se gravando uma cena na mesma entonação de cor vai ficar muito melhor. Então é só mesmo pra gente ter um elemento, porque como se trata de uma foto, a gente não tem tanto movimento. Então a gente tem que acrescentar esses movimentos na fotografia para que, né, o Faker of Home tenha um ar mais especial. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou manter ainda a pegada do objeto nulo. E essa sombra aqui ela vai ter que se comportar, cara. Ela vai ter que se encaixar ali. Não quero nem saber. Nem que eu ajusto ela manualmente. Mas agora parece que encaixou, tá? Agora foi. O restante das camadas eu vou selecionar. Camada de ajuste não precisa. É só mesmo os elementos. Então seria o 3D que a gente encaixou, a foto, a mulher, a sombra dela e que já está encaixada ali. E vou colocar todo mundo aqui no nulo também. Agora aqui no nulo a gente vai abrir posição com P. Vamos clicar com Alt, segurar Alt e clicar aqui nesse reloginho. E aqui nessa aba de transformação a gente vai digitar o Eagle com dois L's, com 2G. E na verdade só digitar o Eagle ele já vai aparecer aqui embaixo, você seleciona. Apertar 1. Aqui eu sempre me confundo se é ponto ou se é vírgula, tá? Então eu vou testar com vírgula primeiro e eu vou colocar o número 50. Se der erro, ó, é vírgula mesmo, tá pessoal? Só para confirmar. Ok, o que mais que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aumentar um pouquinho essa escala, porque ó, a movimentação ia sair do eixo. O que eu fiz com esse Eagle aqui? Esse Eagle ele vai dar um movimento na nossa imagem, automaticamente. Como se alguém estivesse filmando com uma câmera lá, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte. Ó, ainda vamos ter que corrigir um pouquinho essa escala, porque está saindo aqui para baixo também. Mas o movimento é esse, ó. Tem um leve movimento de bounce ali, como se você tivesse com uma câmera na mão, tremendo ali de levinho, tá? Aquele movimento suave. Então a gente chama ele, a função aqui de Eagle. Ó, vou voltar um pouquinho para você ver melhor. Talvez esteja muito forte. Vou reduzir para 20. Agora ficou levemente mais suave. Eu vou deixar menor. Vou deixar em 0,5. 0,5 ficou mais suave. E vamos ver. É isso, tá? O que mais que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai colocar um efeito na camada de ajuste. Vou jogar ela para cima. E a gente vai colocar um efeito de blur, desfoque. Desfoque gaussiano. A gente vai colocar ele aqui. É gaussiano, na verdade. E agora aqui nessa camada de ajuste, então a gente vai colocar esse desfoque gaussiano. Então a gente arrasta ele para cá. Beleza? Deixa ele aí. E aqui na parte do nulo, a gente vai colocar um keyframe. A gente aperta S e vamos colocar um keyframe na escala. O que a gente vai fazer agora? Aquele movimento de câmera que os Faker of Home tem. Aquele zoom que aproxima ali. Beleza? Então, eu vou determinar um ponto onde eu quero que esse zoom aconteça. Então vai acontecer, beleza, a latinha vai ser revelada aqui. Na hora que ela cair aqui no chão, a gente faz o zoom. Então, bem aqui vai acontecer o zoom. Ele está com escala 104, a gente vai manter ela e vamos colocar uma escala 120. Não, dá para aproximar um pouco mais, 130.
Beleza. Só que o zoom sem ser um zoom muito duro. E aperta o F9 para dar uma suavizada nesse keyframe. Dá para deixar um pouquinho mais distante. Vou mudar aqui para terceiro para ficar mais leve. Esse pré-render do After aqui que é triste, né, cara? A resolução, deixa eu deixar assim mesmo. Quero um zoom um pouquinho mais rápido. Aí. Ok. Ó, você vê que tá, o movimento tá bem interessante, né? Tá bem legal. Então deu o zoom aqui. Aí o que, que a gente vai fazer? Durante esse zoom, ele vai ocorrer um desfoque. Então a gente vai acrescentar aqui, ó, keyframe do desfoque. Agora eu posso habilitar aqui embaixo com o U. Quando você aperta o U, você revela na camada todos os keyframes que estão que foram selecionados, que foram criados. Então quando não tem nenhum keyframe, ó, por exemplo nessa camada da mulher, ó, você aperta U. Na verdade, quando eu apertei muito U, ele revelou todos os efeitos, mas não revelou nenhum keyframe. Mas quando a camada tem apenas um keyframe, então ó, eu apertei uma vez o U, apertei uma vez o U, ó, apertei o U uma vez, nada aconteceu. Quando você aperta o U mais de uma vez, aperta duas, ó, ele revela todos os efeitos, mas não revela os keyframes. Então, que nem, ó, eu vou tirar aqui o keyframe dessa camada que a gente acabou de criar. Ó, apertei U uma vez, nenhum keyframe. Apertei de novo, nenhum keyframe. Agora duas vezes, ele vai aparecer o efeito que está aqui dentro. Vou selecionar então aqui, vou criar o nosso keyframe, agora eu vou fechar. Você vai ver que quando eu apertar o U, agora ele mostra o keyframe. Então beleza. Vai acontecer o seguinte, quando o ponteiro estiver aqui, durante o movimento do zoom, vai haver um desfoque da câmera. E esse desfoque volta quando o zoom termina. Então é este movimento aqui, ó. Como se a câmera estivesse dando zoom e perdendo foco durante. Acho que minha memória encheu. Beleza? É isso. Vou ajustar um pouquinho mais, quero um zoom um pouquinho mais... desfoque um pouquinho mais rápido. É isso. Bem aquela câmera que perdeu o foco ali durante o zoom, tá? Bem aquela pegada. E aí, o efeito pode acontecer aqui, você pode decidir a hora que você quer retornar isso. E aí você copia, cola e inverte este de baixo aqui, ó. Que é o zoom saindo. Então a gente tem este efeito aqui de novo acontecendo. Beleza, galera. Praticamente temos a nossa ideia concluída. E agora a questão mais de refinamento, de olhar, né? Para tentar encaixar um pouco mais toda a cena. Tanto o 3D quanto a mulher, o elemento que você colocou. Talvez essa mulher esteja até muito grande. Talvez o tamanho dela teria que ser menor. E a gente pode tentar dar uma reduzida, mas... mais ou menos aqui assim, talvez. Não sei se ela ficou muito pequenininha agora. Vou empurrar a sombra para lá. E é isso. É o que a gente tem. Aí, vai de você agora. Por exemplo, quando a latinha cai, ó. O que eu vou fazer? Ela quicou aqui. Agora é o momento que a gente fica brincando e vai preenchendo mais coisas. Eu vou entrar aqui no meu pack de assets aqui. Vou selecionar efeitos visuais. Eu tenho aqui um elemento de poeira. Eu escolhi um elemento de poeira que eu tenho aqui. Interessante. Vamos ver. Este não. Este também não. Esse vem do alto. Esse aqui é muito carregado. Esse aqui talvez tenha interessante. É o 3. O Wave 3. Então o Wave 3. Vou trazer ele para cá para a cena. Ó. Colocar aqui perto da latinha. Reduzir esse tamanho, essa escala dele. E aí eu vou ter que fazer uma máscara em volta também.
porque este efeito ele tá quebrado, né? Então, vou colocar no máximo aqui para você ver que ele fica fatiado. Ó, aqui em cima que ele tá. Um pouquinho pesadinho aqui para trabalhar. Acho que porque tá tudo em 4K também. Beleza, aí eu fiz aqui e vou fazer uma máscara em volta para deixar esse efeito um pouco mais suave. O F e aplicar a difusão. Opa! Deixa eu ver se ele não vai sair do lugar. Beleza, aqui. Aí eu vou linkar esse efeito aqui no nulo. Agora eu volto, vou reproduzir de novo, baixar um pouquinho. E vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Vamos pôr a resolução. Vamos deixar carregando e vamos ver como é que ele vai se contornar. Tô vendo um erro acontecendo aqui. A poeira tá saindo antes da latinha tocar o chão. A latinha ela toca o chão aqui, ó. Mais ou menos aqui. Opa, aqui ela dá o kick. Aqui a gente pode afastar um pouco mais a agulha pra... Então aí, ó. Esse efeito que a gente tem. Poeirinha ficou bem legal. Bom, depois disso, galera, o que a gente faria agora, né? Para trazer um realismo. Sons. A gente traz os sons. Então aqui eu venho no meu pack de assets também. Esses sons você pode achar aqui no site do Pixabay. Então você pode vir aqui, ó. Efeitos sonoros. City. Então a gente pode pegar um barulho de cidade aqui, ó. Que mais que temos? Um barulho de impacto, né? E barulho de impacto a gente pode procurar aqui por impact. Esse aqui talvez daria, tá? Vou baixar esse aqui. Então selecionei aqui esses 3 áudios, a gente vai arrastar eles aqui para dentro. Beleza, e agora a gente vai colocar aqui o som que... Deixa eu ver que som que é esse aqui. Esse aqui é do impacto. Então a gente traz ele mais um aqui. Eu vou abrir a wave dele. Esse aqui ainda não conheço um atalho para isso, tá? Então a gente vai manualmente. Então vai ser mais ou menos aqui. Vou baixar um pouquinho esse volume, né? Menos 20. Vamos ver. Menos 17. Vou deixar assim. Beleza. Menos 20. Aqui agora a gente coloca o desenrolar. Vamos abrir aqui. Ele começa aqui. Então, vou baixar também esse som dele. Menos 15. E agora a gente coloca o som da cidade. A gente vai ter... Então faltou aqui o som do Focus, né? O motor de foco. Achamos aqui o motor de foco. Arrastar ele aqui por um after. E vou selecionar só um ponto dele aqui. Não são todos. Ele tem 3 aqui, a gente faz o corte. Esse aqui tá excelente. Apertar Alt e colchetes. Para fazer esse corte assim, ó. Posiciona aqui então, ó. No momento que começa o zoom aqui. Já tava nele, né? E quando sair, a gente duplica, Ctrl D e arrasta pra cá também.
Cara, tá bem cravadinho no tempo que ficou o movimento. Então temos a cena desta maneira. E é isso, galera. Agora é só apertar Ctrl M, salvar primeiro, né? Ctrl Shift S. A gente vai salvar nesse projetinho. Aula full. E Ctrl M. A gente seleciona aqui agora. Esses aqui são meus trabalhos. Aula full, render. Render, aula full, final. Configurações. Aqui eu cliquei e deixo na melhor que tiver. Tudo já vem meio que setado, pronto. Aqui nessa outra, né, do módulo de saída, a gente deixa em H264. Você pode mudar isso aqui para uma outra configuração que te agradar melhor. Mas eu sempre deixo H264 mesmo, que fica mais leve. E aqui você escolhe o local de saída, que eu já acabamos de selecionar. Normalmente eu sempre seleciono ele primeiro. Apertou renderizar ali, esperar o After fazer a mágica dele acontecer aqui. Vamos ver se vai demorar muito. E finalmente, galera, o render acabou aqui. Vamos ver como é que ficou. E é isso aí, pessoal. Concluímos aqui nossa aula de Faker of Home a partir de uma foto. E bom, aqui a gente trabalhou na pegada mesmo de Faker of Home, que é colocar o cartaz ali em movimento e tal, trazer um CGI junto, não apenas o CGI acontecendo. Então vocês entenderam nessa aula desde lá do início o propósito do que é um Faker of Home e o que é um CGI, apenas um CGI. E bom, e a gente veio acompanhando toda a etapa ali de construção dentro do Blender, né, todo o refinamento, renderização, manipulação da iluminação lá dentro. A animação a gente trabalhou também, mesmo sendo a mais simples possível, sendo a básica, né? E depois agora a conclusão aqui no After Effects, que foi toda a parte de composição, também em conceitos de animações, e como trazer esse movimento mais ali, por ser uma fotografia, né? A gente podia trabalhar muito mais isso, mas a aula ia ficar extremamente complexa. E agora eu vou tentar trazer depois uma aula específica disso tudo sendo montado no DaVinci, tá bom? Eu vou dar uma estudada sobre isso, porque eu não costumo trabalhar no DaVinci parte de efeitos, prefiro o After. Mas dizem que é muito bom, então hoje eu vou tentar trazer aquilo lá, até por ser grátis, né? Então eu sei que nem todo mundo vai ter o acesso ao After, mas todo mundo pode ter o acesso ao DaVinci. Então vou tentar trazer lá também. Bom, agradeço demais para você que acompanhou até aqui. Para você que chegou agora, tem aula aqui, tem essa série completa disponível numa playlist, eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo, para você assistir toda ela e maratonar esse canal aqui. Vou trazer mais conteúdos, galera, então peço para vocês, se vocês quiserem colaborar, trazendo mais materiais. Então, galera, se você quiser colaborar com o canal, trazendo mais sugestões, fique à vontade, deixe nos comentários. Vou fazer o máximo para atender a solicitação, né, e dentro das minhas condições, dos meus conhecimentos. E o que eu não souber também, eu busco ir atrás e tentar trazer para vocês, beleza? Agradeço demais a participação de vocês, quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar e tamo junto até o próximo vídeo. Vou ver o que a gente vai fazer agora daqui para frente. Beleza? Essa série aqui completamos. Valeu, até mais.